O avesso da pele. De volta a São Petersburgo, parte 3. Você não imaginou que, passados 2 anos de convivência com a Elisa, sua colega de escola e professora de inglês, vocês acabariam juntos. Elisa era o que alguns chamariam de mestiça, os olhos pretos, o corpo magro. Quando tudo começou, Elisa era casada. Vocês costumavam conversar de vez em quando na sala dos professores. Você nunca imaginou que ela seria a última mulher que você iria amar antes de morrer. Quando se começa um relacionamento, nunca se imagina que aquilo pode acabar por causa da morte, você pensava. Entra-se de cabeça ou se deixa o corpo meio fora e meio dentro. Com Elisa, você foi de cabeça. Elisa tinha 55 anos, era casada, fazia 20, tinha 2 filhos adultos. Ela nunca havia traído o marido. Isso você jamais quis saber se era ou não verdade. Para você, isso não interessava. Vocês começaram a sair depois que ela te deu uma carona até sua casa, após uma confraternização entre os professores. Ao chegarem na frente do seu prédio, Elisa desliga o motor do carro e vocês ficam conversando sobre a turma dos bagunceiros, sobre os alunos inteligentes, sobre a sua vontade de aprender inglês, e ela diz que podia te dar aulas particulares a preços módicos. Sobre você sentir preguiça de estudar uma língua, e ela diz que tem técnicas para incentivar alunos preguiçosos. Sobre você se sentir sozinho às vezes na escola, por ser um dos poucos professores negros, e ela diz que não sabia como se definir, pois é branca demais para os movimentos negros e escura demais para quem vive no sul do país. Sobre você estar cansado do sul do país, e ela concorda com você. Sobre você voltar a reclamar da solidão, e ela se sente frustrada com o casamento de tantos anos. Sobre você entender o que ela sente porque, para você, o casamento tinha sido um trauma do qual ainda não tinha conseguido se recuperar e que talvez, por isso, nunca mais tivesse casado. Sobre o marido dela não a tocar há muito tempo e você achar aquilo um absurdo. Como alguém podia deixar de tocar uma mulher daquelas? Sobre ela achar que você está apenas tentando ser gentil e você afirmar que é verdade. Sobre ela estar triste porque os filhos tinham crescido e em breve sairiam de casa, e ficariam ela e o marido, e tudo seria mais difícil, e você novamente entender o que ela sente e dizer que um casamento que dura tantos anos traz sempre uma sensação de frustração, que a consciência da passagem do tempo parece ser mais cruel e aterradora, porque envelhecer juntos não é tão bonito como se imagina. Sobre ela te achar inteligente e ponderado, além de bonito, e você a achar bonita também, inteligente e boa professora, porque os alunos gostam das aulas dela. Sobre ela precisar ir porque já está ficando tarde, embora o marido há muito tempo já não se importe com a hora que ela chega ou com a hora em que ela sai, e ela nem sabia ao certo porque ainda não o traiu, mesmo sabendo que ele já deu as escapadas dele. Sobre você achar que talvez ela carregue certos princípios de lealdade que são difíceis de encontrar hoje em dia. Sobre ela estar cansada dos princípios e achar que há muito já deveria ter mandado esse papo de fidelidade para a puta que pariu. Sobre você achar que ela fica sexy dizendo palavrões e como se diz puta que pariu em inglês, e ela rir e dizer puta que pariu em inglês, e você convidá-la para subir e conversar mais um pouco, porque é sexta-feira, e as sextas são para isso. E ela hesitar um pouco, mas acabar subindo. Ao chegarem ao seu apartamento, você avisa que está tudo bagunçado. Ela diz que já esperava por isso, que você tinha cara de ser bagunceiro. Elisa te pergunta onde fica o banheiro. Você diz que é a segunda porta à direita. Depois, diz que vai servir uma taça de vinho para ela. Ela agradece e fecha a porta. Minutos depois ela reaparece,
você alcança a taça. Elisa diz que não deveria, porque está de carro e precisa voltar para casa. Você diz que meia taça não fará mal algum. Depois vocês sentam no sofá e falam sobre literatura, e ela diz os livros que mais gostou, e você concorda com ela. E vocês fazem piadas e riem de coisas bobas. E você põe a mão no cabelo dela, e ela te olha com vontade de dar um beijo. Ali no sofá mesmo, vocês iniciam as carícias. Você sente o perfume no pescoço dela. Ela põe a mão na sua nuca. No entanto, quando você começa a desabotoar a camisa dela, Elisa segura a sua mão e diz que deveriam parar ali. Você fica confuso, acha que fez algo errado e se desculpa. Elisa diz que você não deve se desculpar, porque não fez nada de errado, mas que ela precisa te contar algo antes. Eu já sei que você é casada, não me importo. Ela diz que também não se importa com isso. O motivo é outro, ela completa. Qual? Você pergunta. Por alguns momentos ela te olha como quem avalia se aquela é a melhor situação para te contar. Então, ela levanta, se afasta um pouco de você, abre a camisa e tira o sutiã. E você olha para a cicatriz dela, para o seio mutilado. Faz um grande esforço para não se mostrar surpreso. Depois diz que, para você, ela continua linda. Então, ela te olha com afeto. Vocês se abraçam e se beijam. Em seguida você beija o seio dela e depois a cicatriz. Vocês fazem sexo por algum tempo. Depois, exaustos, Elisa, abraçada em você, diz que precisa muito daquilo, que, desde que tinha retirado a mama, o marido não a tocava, e que, apesar disso, ela sabe que ele ainda a ama, mas que perdeu o interesse no corpo dela. Durante a quimioterapia, ele foi um bom companheiro. Acho que, se não fosse por ele, eu teria sucumbido, ela diz. Elisa se comove um pouco. Você também está comovido, mas não demonstra. Pois não se pode desmoronar quando alguém te conta uma coisa dessas, você pensa. Ela continua, porque sente que você pode ouvir aquilo, e diz que a dor tinha sido severa demais com ela. A dor é sempre impositiva, ela diz. Às vezes, no meio do tratamento eu pensava em desistir, pensando que a cada sessão de químio eu teria de parar. Desistir de mim porque eu imaginava que essa era a função da dor, nos convencer a desistir, entregar os pontos. Mas aí vinha o Cláudio, meu marido, e dizia que a dor precisava ser ignorada. E então eu me obrigava a dizer a mim mesma que a dor não era a grande coisa. Não caia nessa, eu me dizia. E por algum tempo acreditei nisso. Sabe, eu acreditava que a dor estava só na minha cabeça, que a gente podia tomar as rédeas, deixar ela lá num canto e tocar a vida para frente. O desafio não era esquecer a dor, mas conviver com ela. No entanto, depois de algum tempo, quando ela vinha de maneira cavalar, quando ela passava por cima do meu mantra, altiva e violenta, quando ela pisava na minha dignidade e me humilhava, eu pensava em desistir. A dor te infantiliza, porque te torna dependente dos outros, dependente para as coisas mais básicas, ela diz. Eu tinha medo do que eu estava me tornando. Eu tinha medo de mim no futuro. Depois, Elisa te olhou com os olhos cheios d'água e te pediu desculpas, que aquilo não era assunto para um primeiro encontro. E você disse que estava tudo bem para você. Então vocês se abraçaram e se beijaram, e a lágrima dela se misturou à pele do seu rosto, e de alguma forma a tristeza os excitou. E então ela abriu as pernas e você entrou novamente. Ela soltou um gritinho de prazer e pediu para você fazer com mais força e ir mais fundo. E foi isso que você fez, ao mesmo tempo que beijava o rosto dela. Em pouco tempo vocês gozaram e depois adormeceram um pouco.
O dia já estava amanhecendo. Ela disse que precisava ir embora. Você pediu para ela ficar, tomar o café da manhã, pelo menos. Ela disse que não, que aquilo já era muita intimidade para uma noite só. Você sorriu. Além disso, ainda sou casada, lembra? Devo alguma satisfação ainda. Vocês se beijaram, se abraçaram. Enquanto se vestia, ela olhou para você e disse que para ela estava tudo bem se você não quisesse mais sair com ela. Que na escola tudo continuaria da mesma forma. Que ela iria entender, porque afinal eu sou casada. Estou me aproximando da velhice e ainda por cima não tenho uma das tetas. E você disse brincando que aquela havia sido a maneira mais criativa de alguém te dar um pé na bunda. Vocês riram. Depois você desceu com ela até a portaria do prédio e se despediram com um abraço. Parte 4. Na manhã do dia 21 de agosto de 2016, você foi abordado pela polícia. Você estava na frente do seu prédio esperando uma carona para ir trabalhar. Você tinha 50 anos e não pensava que ainda teria de passar por isso. Enquanto você conferia a hora no seu relógio, 2 policiais, em motocicletas, da brigada militar se aproximaram de você e perguntaram o que fazia ali parado. Você demorou alguns segundos para responder. Na verdade, queria se recusar a responder. Pensou em confrontá-los, perguntar por que estava sendo abordado, mesmo que já soubesse a resposta. Você estava cansado daquilo. Cansado de ter que dar explicações para a polícia. Por fim, você acabou respondendo que estava ali parado numa esquina esperando uma carona para ir trabalhar. Os policiais te deram uma boa olhada. Poucas vezes na vida você se preocupou com suas roupas, em se vestir bem. Um deles te perguntou onde você trabalhava. Numa escola, sou professor, você respondeu. Depois, educadamente, eles te solicitaram os documentos e te perguntaram onde você morava e se era usuário de drogas. Além disso, você teve de ouvir a sua própria descrição, através de uma voz feminina, vindo da central policial. O suspeito é negro, natural do Rio de Janeiro, estatura mediana, casaco preto. Se já revistou, pode liberar, ele está limpo. Mas acontece que o policial não te revistou. Eles estavam convencidos de que você não era uma ameaça para a sociedade. Eles sorriram, te desejaram um bom dia, subiram em suas motos e foram embora. Você ficou ali na esquina, parado, ainda sob o olhar de gente desconfiada, porque um suspeito é sempre um suspeito. Mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho, você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito. Quando você entrou no carro, Ângela, a professora que costumava te dar carona, perguntou se estava tudo bem, pois a sua cara não era das melhores. Você disse que sim, que estava tudo bem, mas não estava. No caminho para a escola, você inevitavelmente foi lembrado de algumas abordagens policiais que sofrera na vida. 1. A primeira vez que você recebeu uma abordagem, você recém havia chegado do Rio de Janeiro e nem sabia que se tratava de um paredão. Você tinha 13 anos e estava jogando futebol numa praça com seus amigos da escola. O Caminhão, o Juca, o Sade, o Nego Tico, o Michael Jackson e o Pão com Quissuco. Nos fins de semana, vocês costumavam ir naquela praça do bairro Três Figueiras, uma zona nobre de Porto Alegre. Vocês até podiam jogar bola na Vila Bom Jesus, mas vocês preferiam aquele lugar. Um dia, no meio do jogo, uma viatura da polícia parou ao lado do campo. A princípio, vocês não ligaram, porque vocês não acharam que a coisa era com vocês. No entanto, um dos policiais que saíram da viatura entrou na quadra, mandando a porra da bola parar. Depois gritou para todo mundo sentar no chão. Vocês se olharam. Vocês já sabiam o que vinha pela frente.
O policial pôs a mão na arma que estava na sua cintura e repetiu, dizendo que não ia falar de novo. Caralho! Senta logo aí, porra! Vocês sentaram. O outro policial pegou a bola e a colocou debaixo do braço. Perguntaram onde vocês moravam. Na Bonja, respondeu o caminhão. Os policiais se olharam e continuaram o interrogatório. E por que vocês vêm jogar bola aqui? Por que não ficam lá na vila de vocês? Porque a gente gosta de jogar aqui, respondeu o pão com que-suco. Os policiais se olharam novamente, dessa vez com ironia. Vocês são cheiradores de cola? Ninguém respondeu. Alguém aqui cheira cola, Loló? Você tomou coragem e disse que não, que ninguém ali era cheirador de cola. Depois eles mandaram todos ficarem de pé e levantarem a camisa. O policial que segurava a bola avisou. A gente está de olho em vocês. Aqui nesse bairro é lugar de gente direita. Se a gente souber que vocês fizeram alguma coisa errada aqui, a gente vai atrás de vocês, entenderam? E todos nós balançamos a cabeça positivamente. Depois o policial pegou a bola e deu um balão para o alto. O pão com que-suco foi atrás dela. Os policiais entraram no carro e foram embora. Vocês seguiram o jogo sem saber bem o que tinha acontecido. 2. Quando você fez amizade com o Edmundo, as coisas na escola melhoraram, porque o Edmundo gostava das mesmas coisas que você, de videogame e artes marciais. Edmundo já havia feito 2 anos de judô. Você também queria muito fazer judô, mas sua família não tinha dinheiro para te pagar umas aulas e o kimono era caro. Além disso, na época sua mãe tinha voltado para o Rio de Janeiro porque brigou com a sua avó. Você e suas 2 irmãs ficaram com ela em Porto Alegre. Você sabia que as coisas estavam difíceis e por isso seria impossível pedir para sua avó pagar aulas de judô. O Edmundo te ensinou a contar em japonês até 10. Te ensinou os nomes dos golpes em japonês e te contou sobre a vida do mestre Jigoro Kano, o criador do judô. Então o Edmundo disse que podia te ensinar uns golpes. Vocês combinaram de fazer isso na casa dele, porque na escola poderia ter uns babacas debochando de vocês. Edmundo morava no Bonfim. Edmundo era judeu. Na época você não sabia disso. Para não gastar passagem, você foi a pé da sua casa até a casa dele. Você passou mais de 1 hora caminhando sob o sol, pela Avenida Protásio Alves. Ele morava num prédio de 10 andares chamado Village Garden. Ao chegar, você apertou a campainha e esperou. Pessoas passavam por você na rua e te olhavam. Ninguém respondeu no interfone. Você apertou novamente. Nada. Decidiu ficar ali, na frente do prédio, e pensou que ele poderia ter saído com a mãe dele. No entanto, em minutos surgiu o policial da Brigada Militar, ao seu lado, dizendo para você circular, que ali não era lugar para pedir coisas. Você disse que não estava ali pedindo nada, que estava indo na casa de um colega seu da escola. Que escola? Perguntou o policial. Você respondeu, mas ele não acreditou. Mandou de novo você circular. Você fez o que ele disse. Voltou para casa a pé e sem suas aulas de judô. 3. Na 8ª série você teve uma namoradinha, a Catiane, mas ela não sabia disso. Talvez ela até desconfiasse, mas vocês nunca tiveram nada. A verdade é que vocês andavam juntos para cima e para baixo. Se a Catiane fizesse parte de uma pesquisa do IBGE, ela seria considerada parda. Um dia, você até chegou a escrever uma carta anônima para ela, declarando todo o seu amor. E na sua cabeça ela jamais perceberia que aquelas garatujas que você chamava de letra não eram suas. Ela certamente sabia da sua paixão recolhida, mas não te dizia nada. Ou se fazia de desentendida, porque ela gostava de você apenas como amigo, não queria te magoar. A mãe da Catiane era empregada doméstica. Trabalhava no bairro Boa Vista,
onde as casas eram todas enormes e tinham muros muito altos. Um dia vocês foram até lá. A Katiane entrou, mas você ficou sentado no meio-fio esperando, pois ela disse que não ia demorar, e também que a mãe não gostava de ajuntamento na casa dos patrões dela. Era meio da tarde de sexta-feira. Então, no início da rua, você viu uma viatura com as sirenes tocando, e àquela altura da sua vida, aos 14 anos, você já havia aprendido que aquela visão era um problema. Não que você não tivesse consciência de que a polícia te abordava porque você era negro, mas sua experiência já te dizia para se manter longe das viaturas. Então, quando eles pararam na sua frente, baixaram o vidro do carro, puseram os braços para fora, você pôde ver que dentro da caminhonete havia mais policiais. Um deles, de óculos escuros, sem sair do carro, perguntou o que você estava fazendo ali. Você já conhecia aquela pergunta. Então você, ainda sentado, respondeu que estava esperando uma amiga que morava naquela casa. Eles riram do que você disse. Amiga? De onde, neguinho? Um deles perguntou. Da minha escola, você disse. Eles desligaram o carro. Resolveram que precisavam te dar uma geral. Você ficou paralisado ao ver aquele bando de policiais armados saindo do carro por sua causa. Mas antes que eles te mandassem levantar, o portão da casa se abriu e dali saíram a Katiane e a mãe dela. Os policiais deram boa tarde. A dona Terezinha, mãe da Katiane, perguntou o que estava acontecendo. Então você se levantou e foi para junto delas. O policial, que até então estava de óculos, tirou-os e disse que estavam fazendo uma patrulha e que receberam uma notificação feita por um vizinho de que havia um suspeito sentado na calçada. Mas vimos agora que era um engano. Sabe como é? A gente tem sempre que averiguar as situações. Eles não te pediram desculpas, mas era para vocês entenderem que aquilo era um pedido de desculpas. Todos eles entraram no carro e foram embora. Vocês também foram embora. A mãe da Katiane disse para vocês tomarem cuidado na rua. Dias depois, quando Terezinha recebeu a filha na casa dos patrões, ela disse para não te levar mais lá, pois os patrões não gostavam de ver a polícia na porta da casa deles. 4. Você e seu amigo Juarez precisaram voltar a pé para casa após uma noite na danceteria. Novamente, vocês tiveram que dividir um cachorro-quente. Novamente, vocês não ficaram com ninguém. Na volta para casa, vocês foram acompanhados por vários outros jovens que também estavam voltando a pé para casa, ou apenas se dirigindo para o centro de Porto Alegre. No meio do viaduto, na Avenida João Pessoa, havia uma barreira policial. Vocês já sabiam o que iria acontecer. Os policiais estavam com armamento pesado. Estavam parando carros, ônibus e pessoas. As meninas foram liberadas. Os meninos tinham que botar as mãos na cabeça. Vocês tiveram os bolsos de vocês revistados. Suas identidades foram conferidas. Os policiais cheiraram as mãos de vocês e perguntaram onde estava a maconha. Vocês disseram que não fumavam maconha. Eles devolveram as carteiras de identidade a vocês e vocês foram liberados. Ao olharem para trás, vocês viram um rapaz negro levando um tapa dos policiais no rosto. Estava amanhecendo e vocês só queriam ir para casa. 5. Um dia você ouviu o professor Oliveira falar sobre um livro, sobre um certo personagem russo, Raskolnikov, e foi como uma iluminação ouvir o professor lendo aquelas páginas de Crime e Castigo. Você não sabia que aquele seria um livro que te acompanharia até o fim da sua vida. Embora não entendesse metade das coisas que eram ditas ali, quando você resolveu ler aquela história, você queria descobrir mais sobre aquele estudante miserável que morava num minúsculo apartamento em São Petersburgo. Queria saber mais como aquela mente criminosa funcionava. Aquela arqueologia da culpa te fascinava e por isso você andava com aquele livro tijolo para cima e para baixo.
Ficava feliz quando pegava algum engarrafamento e podia ficar lendo mais um pouco no ônibus. Ou então, quando não tinha muita coisa para fazer no escritório e colocava o livro estrategicamente na gaveta para poder ler sempre que o Bruno Fragoso não estivesse por perto. E, mesmo quando o ônibus estava lotado, você dava um jeito de se segurar e continuar lendo. Às vezes alguém se compadecia de você e se oferecia para segurar sua mochila de modo que você pudesse ter mais equilíbrio. Às vezes também, quando você ficava até mais tarde no escritório, voltava nos ônibus mais vazios e podia ir sentado. Foi num desses dias em que você estava na parte de trás do ônibus, mergulhado em Raskolnikov, que, sem que você percebesse, surgiu um policial bem na sua frente. Na verdade, eram 3 ou 4. Eles mandaram todos os homens descerem. Era uma blitz. Mas você custou a entender porque sua cabeça ainda estava lá em São Petersburgo. O policial pediu com mais ênfase que você descesse do ônibus. Você obedeceu, estava cansado, estava com preguiça, mas tudo o que você queria era terminar Crime e Castigo. Um rapaz branco, sentado ao seu lado, também fez menção de levantar para descer do ônibus, mas o policial disse que ele não precisava descer. Você desceu e foi para a parede ainda segurando o livro. Ao olhar para o lado, percebeu que havia mais 5 homens negros na parede sendo revistados e questionados sobre para onde estavam indo, o que faziam da vida. O policial que te abordou pegou seu livro e, depois de te revistar, perguntou que livro era aquele. Você disse que era um livro de literatura. Ele folheou o livro, perguntou se era poesia. Você até pensou em dizer que aquilo era um romance, mas não queria parecer arrogante, nem dar uma de sabichão com um policial armado atrás de você. Então você disse que sim, que eram poesias sobre o arrependimento. O policial pareceu ter gostado, e disse que costumava ir à igreja rezar. É bom os jovens lerem poesias e a Bíblia também. Você já leu a Bíblia? Ele perguntou. Você disse que sim. E acrescentou que o personagem do livro também virava católico. O policial ficou feliz. Te pediu desculpas pelo incômodo, mas é que era o trabalho dele, porque Porto Alegre está cheio de vagabundo, ele disse. Você e os outros homens subiram no ônibus. O rapaz, que não precisou descer, ao ver você chegar, trocou de lugar e foi sentar mais à frente. O ônibus partiu e você voltou para São Petersburgo. 6. O anúncio dizia que era preciso ter boa aparência. E ler uma frase daquela significava que aquele emprego não era para você. Boa aparência significava, na maioria das vezes, ser branco. Você já havia terminado o ensino médio, suas irmãs ainda estavam estudando e sua mãe trabalhava no setor de serviços gerais do metrô. Ganhava muito pouco. Portanto, você se sentia culpado por não conseguir um trabalho. Você acordava cedo na segunda-feira e ia para a fila do cine. Você sempre era encaminhado para serviços do ramo de alimentícios. 3 meses desempregado te fizeram aceitar um emprego de serviços gerais numa pizzaria. Ali você era uma espécie de faz-tudo. Tinha de lavar os banheiros, varrer o salão antes de chegar os clientes, lavar a louça. Ou então passava horas cortando toras e toras de mussarela, de modo que sua mão chegou a fazer uma ferida nas primeiras semanas, porque o cabo da faca te machucava. No entanto, em 6 meses você se acostumou com aquela rotina. Mesmo depois que você trocou de horário, passou a trabalhar de madrugada, pois dava mais dinheiro. E na época você só queria ter dinheiro para comprar um bom tênis, um bom boné importado, comprar a última fita do Racionais, sair nos fins de semana para dançar passinhos e ajudar sua mãe com as contas. Você costumava sair da pizzaria por volta das 4 horas da manhã. Caminhava por uma rua deserta até chegar numa parada de ônibus na Avenida Oswaldo Aranha. Você até tinha medo de ser assaltado, mas na época você tinha apenas 21 anos. E essa idade, você me dizia, não é uma idade para ter medo de nada. Num desses dias, você estava sozinho
esperando o ônibus corujão chegar. Você estava novamente cansado, com sono. Não via a hora de chegar em casa. Então você viu as cores vermelhas de sirene se aproximarem. Você rezou para não ser abordado mais uma vez. No entanto, sua reza não funcionou. Eles desceram de arma em punho. Não apontaram para você. Apenas mandaram você se virar e pôr as mãos na cabeça. Perguntaram para onde você estava indo. Para casa, você respondeu. Eles abriram sua mochila, vasculharam suas coisas. Na verdade, eles viraram a mochila de cabeça para baixo e você ouviu suas coisas todas caírem no chão. O policial passou o coturno sobre seus pertences, como que procurando alguma coisa. Depois disse que aquela não era uma hora de estar na rua. Você disse que era trabalhador. O policial mandou você calar a boca. Se não te leva em cana, neguinho. Eles guardaram as armas, entraram no carro e foram embora. E você ficou ali, diante das suas coisas no chão, diante da sua mochila aberta. Era o mês de junho. As ruas estavam desertas, fazia frio, mas você não sentia frio por fora. O frio estava dentro. 7. Você nem sabia muito bem o que fazer com seu primeiro salário como assistente administrativo do escritório de advogados. Bruno Fragoso aprendeu a confiar em você, mesmo você sendo negro, ele dizia. Era um negro bom. Naquele mês, você ajudou sua mãe com as contas e depois, ao passar diante da Teva, comprou uma jaqueta preta reversível. Era uma grande aquisição e você gradativamente começou a deixar os tênis e os bonés de lado. Passou a usar calças e camisas sociais. Agora você queria se parecer com os advogados do seu escritório. Certa vez, Bruno Fragoso te deu um terno que ele não usava mais. Foi a primeira vez que você usou um terno na vida. E, um dia, quando estava entrando no banco, você foi chamado de doutor por uma atendente. Aquilo te fez pensar na sua aparência, nas suas roupas, nos seus sapatos, no seu cabelo. Como, num estalo, percebeu que o modo como se vestia poderia ser o motivo de haver recebido tantas abordagens policiais durante a vida. Assim, pelos próximos meses, você cuidará da sua aparência. Manterá o cabelo sempre bem aparado e curto, as roupas bem alinhadas e passadas. Além disso, você começaria a frequentar ambientes aonde nem imaginava que poderia ir. Ambiente onde pessoas brancas eram a maioria. Ambientes aonde os advogados costumavam ir. Na primeira balada que você foi nesse estilo, você não sabia muito bem como se comportar. Para você pareceu muito estranho estar naquele espaço, onde as pessoas pareciam ter saído de um seriado em Malibu. Todos ali, loiros, pareciam surfistas vindo dos Estados Unidos. A noite foi melancólica porque ninguém olhou para você, nem mesmo seus colegas do escritório interagiram. Você foi mais uma ou duas vezes naquele lugar. O fato é que você achou que a roupa e os locais podiam te proteger de algum modo. Mas isso não era uma regra. Certo dia, antes de você pegar o ônibus para voltar para casa, você decidiu dar uma volta no Parque Moinhos de Vento, com seu sapato novo e sua jaqueta reversível da Lojas Teva. O dia estava nublado e de repente uma chuva fina começou e, para não se molhar, você começou a correr. Foi nesse momento que você escutou um "Ei, ei, para!" e olhou para trás. Você viu um policial apontando uma arma para você. Você então parou e pôs as mãos na cabeça, mesmo que ninguém tivesse te pedido isso. Mas é que você já tinha experiência em abordagens, já conhecia as condutas. Outro policial se aproximou, também de arma em punho. Eram 6 horas da tarde de uma segunda-feira, e apesar da chuva fina, o parque estava cheio. Todos te olhavam. Alguns até te reconheciam por te verem ali com frequência e se cutucavam como que dizendo que já desconfiavam de você por algum motivo. Os policiais continuavam apontando a arma para você. Depois mandaram você colocar a mochila no chão devagar
e sem movimentos bruscos. Pelo rádio de um deles, você escutou que o suspeito vestia uma jaqueta preta, mas não era negro. Logo em seguida, eles baixaram as armas. Depois disseram que um banco havia sido assaltado na rua 24 de outubro e que um dos bandidos correu para dentro do parque, e que a única referência que eles tinham era que o assaltante estava usando uma jaqueta preta. Nesse momento, você deu uma boa olhada à sua volta e percebeu que havia outros homens de jaqueta preta. Os policiais disseram que você podia ir. Você não percebeu que havia largado sua mochila numa poça d'água. As pessoas à sua volta ainda te olhavam, algumas com pena, outras com reprovação, outras se perguntando por que você não fora preso, porque eles te deixavam livre. No meio do caminho, você tirou a jaqueta reversível das lojas Teva e jogou numa lixeira. No dia seguinte, você foi a uma loja esportiva e comprou, em 10 prestações, uma japona do Chicago Bulls e um boné importado de 6 linhas.